significado oculto da missa. Né? Então a gente vai encerrar a exposição, as exposições dos dias de hoje, que eram a respeito do cristianismo. Né? Então, com a palavra, o irmão Ismael Jesus Morales, atual presidente da loja São Paulo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Depois dessa maratona de muitas palestras, cá estou eu para dar a continuidade em algumas palavras sobre a ciência dos sacramentos, praticamente continuando essa tradição dos mistérios que, por sua vez, derivou do cristianismo. Eu pretendo, nesse item que eu vou estar trabalhando com vocês, estar falando um pouquinho também sobre a questão da mulher, né, dela estar ou não recebendo ordens sagradas, já que a igreja anglicana conferiu, né, esse grau às mulheres. E até para estar auxiliando e ajudando e facilitando na compreensão do tema que foi exposto pelo Osmar e pela Érica, né? Deu até algumas discussões. Por que as mulheres não recebem ordens sagradas ou de repente não assumem até determinadas posições dentro de determinadas ordens secretas, com exceção que nós conhecemos da maçonaria. Todas as religiões, sem qualquer distinção, elas têm como objetivo direcionar o ser humano para a senda da perfeição, que nós chamamos também, dentro da expressão da sociedade teosófica, de o caminho do discipulado. E como todos nós temos temperamentos diferentes, nós tivemos diversos tipos de religiões espalhados por todo o nosso planeta. Entre elas, o cristianismo. E o cristianismo, ele não deixa, digamos assim, de ser uma dessas formas de estar ministrando determinados ensinamentos para que nós desenvolvamos nossas virtudes e caminhemos para uma vida espiritual mais digna, digamos assim. Esses sacramentos, logicamente, são auxílios, e toda religião confere o auxílio. E a religião cristã determina esse auxílio com esse título de sacramentos. E obviamente que esses sacramentos são bênçãos que foram oferecidas pelo instrutor do mundo, que nós chamamos no Ocidente de Cristo, e no Oriente ele também é conhecido como Maitreya, por alguns. E lembrando também, como foi bem exposto pelo irmão Osmar e pela irmã Érica, que esses mistérios cristãos, eles derivaram dos mistérios egípcios, do Antigo Egito. E o Sr. Maitreya, quando esteve também por lá, ele verificou, logicamente, que ele absorveu toda aquela sabedoria, e na suma de suas tarefas foi tentar, né, disseminar e distribuir esse conhecimento para as massas, porque esses ensinamentos cristãos, esses mistérios antigos egípcios, eles eram para um grupo muito pequeno e, obviamente, um grupo até privilegiado. E muitas das coisas que se passam no ritual da Eucaristia, que vai ser exposto pelo Osmar, praticamente vem desses antigos mistérios. Então, o Sr. Maitreya, o nosso instrutor do mundo, ele criou esse ritual, ordenando os sacerdotes, logicamente isso trabalhado com um dos seus discípulos, que é o Mestre Jesus, e isso obviamente foi sendo disseminado por tudo. O efeito desses sacramentos, principalmente da Eucaristia, eles não se comparam com os rituais que aconteciam no Antigo Egito,
Mas a proposta do instrutor do mundo é verificar o seguinte, que quanto mais sacerdotes e mais templos dedicados à devoção, muito mais ele espalharia e disseminaria essa mensagem para o mundo. E as pessoas, no ato de comungar, ela está aí estabelecendo uma ligação não simplesmente com o instrutor do mundo, mas principalmente com seu ser interno e espiritual. A definição de sacramentos, ela é dada, obviamente, por um sinal externo e visível para nós. Então, as pessoas têm acesso na ordenação, por exemplo, de um sacerdote. E elas também têm acesso à verificação dos sinais e das palavras ao conferir um determinado sacramento. Coisa que, por exemplo, nos antigos mistérios egípcios isso não acontecia. E a maçonaria, que também provém desses antigos mistérios, também não revelam seus sinais, não revelam suas palavras. Ela não é dada a um grupo de leigos. E essas palavras e sinais, obviamente, são feitas e realizadas normalmente no templo, quando eles estão com loja aberta. Já, por exemplo, na Eucaristia, no momento de um batismo, no momento de uma confirmação, nós já conhecemos esses sinais, nós temos direito a verificar que sinais são feitos, que palavras de poder são proferidas. Então é uma forma, e aquilo entra de uma forma até subjetiva e psicológica nas pessoas e afeta elas a nível interno. E os sacramentos, nós podemos dizer que ele é uma das grandes graças divinas que nós recebemos para a humanidade. E ela praticamente vem se desenvolvendo há um bom tempo. Sabemos que muitas igrejas praticamente desvirtuaram até inclusive as próprias mensagens deixadas pelo próprio Cristo, na forma de trabalhar o seu ritual. E nesse momento, por exemplo, de uma Sagrada Eucaristia, não está simplesmente um momento de adoração que nós temos, ou de veneração, mas o ato de nós também estarmos presentes nessa Santa Missa, não simplesmente comungando, mas também trabalhando para que o serviço do Cristo se manifeste no mundo. E o momento desse ato da consagração da hóstia e do momento de comungar é o ápice desse acontecimento, onde nós estamos num ponto bem introspectivo, interiorizado com o nosso ser interno. Eucaristia, como Osmar vai colocar, tem a tradução literal de ação de graça. É uma ação no sentido onde nós incorporamos a beleza, a sabedoria, a força manifesta em nós, como aspectos do ser divino. Bem, isso aí foi uma introdução para nós estarmos discutindo sobre cada sacramento que eu pretendo estar colocando. Porque sacramento seria o quê? Um ofício sagrado, né? Nós vamos estar oficiando aqui um serviço que foi abençoado pelo instrutor do mundo. Com alguma coisa, com raras, digamos assim, não digo exceções no seu sentido, em relação ao santo matrimônio, né? Não se sabe bem ao certo como isso foi colocado para a igreja como uma das suas ordens sacras. E esses sacramentos eles vão se dividir em batismo, a Santa Eucaristia, o Santo Matrimônio, absolvição, Santa Unção, confirmação e ordens sagradas. Então, totalizando 7 sacramentos. Eu vou estar falando praticamente de 6 e o Osmar vai estar falando sobre o significado da missa, que é a nossa Sagrada Eucaristia. Eu vou começar pelo
santo batismo, mesmo porque é um dos sacramentos mais belos que tem um significado oculto muito profundo, onde ele também é presenciado nos mistérios antigos, no ato de uma iniciação. Na nossa liturgia diz o seguinte: o batismo é um sacramento pelo qual quem o recebe fica solenemente admitido em comunhão da Santa Igreja de Cristo e é preenchido pelo seu místico corpo. O que será que vem a ser isto? Ele é admitido na Santa Igreja de Cristo. Nós temos que verificar isso um pouco de forma esotérica. Não a igreja no seu sentido de templo exterior, mas nós como um templo que é, obviamente, um sacrário, onde temos no centro do nosso coração o nosso ser espiritual, a presença divina, o Cristo em nós. Então, no momento desse batismo, esse nosso corpo, ele é sacramentado, ele é auxiliado para esse despertar e desenvolvimento dessa consciência crística que habita em nós. É uma das suas funções. Portanto, então, esse batismo ele vai ter um propósito de despertar as virtudes que estão latentes no próprio ser humano. E isso, de uma certa forma, tem que ser feito no momento quando nós temos uma forma física de criança. E por que na criança? Porque na criança, os seus germes, digamos, entre aspas, do mal, os seus vícios que ela traz com seu karma passado, eles ainda não estão despertos. E o batismo, ele vai ter exatamente a função de vivificar as virtudes que já estão latentes. E de uma certa forma, ela vai impedir que os germes do mal se manifestem tão intensamente. Essa energia faz com que de uma forma que os germes do karma passado fiquem como isolados, até que essa criança se desenvolva e se torne um adulto. Não que ela vai ficar imune ao seu karma. Não existe lei para que isso aconteça. Então, logicamente, é muito importante que nossas crianças, ao nascer, que elas possam ser batizadas. Agora, pergunta-se, mas e se a criança não for cristã? Tudo bem, ela tem que receber o seu batismo, ou seja, qual nome se dê na sua outra religião. Até um leigo pode batizar, desde que ele saiba utilizar os sinais e as palavras de poder. Agora, o efeito desse batismo não será, digamos, tão eficiente quanto do sacerdote, de uma pessoa que foi devidamente preparada e ordenada para aquele ofício. Um outro significado desse batismo, entrando um pouco numa simbologia mais profunda, é que ele está representado também como um símbolo da iniciação. E esta iniciação, ela é representada, inclusive nessa passagem bíblica, quando Cristo encontra São João no Rio Jordão, e lá ele é batizado. E o batismo, ele simboliza o segundo nascimento que o indivíduo tem na sua trajetória espiritual para a senda, para a perfeição. Então, da mesma forma que uma criança, ela estrutura a sua energia física, astral e mental, que eu vou falar mais para frente, no intuito de dar a ideia da iniciação, que representa o segundo nascimento do ser, ela também vai vivificar esses veículos superiores.
Só que o segundo nascimento, ele só acontece com a graça do Divino Espírito Santo. E quem é esse Divino Espírito Santo? O iniciado só se torna desperto e praticamente ele não é passível de cair na sua trilhar da senda espiritual se não acontecer o segundo nascimento. Quando acontecer esse segundo nascimento, as suas chances de queda serão remotas. Porque o Divino Espírito Santo é o fogo de Kundalini que se manifesta. A Kundalini é uma energia localizada num dos chakras, centros de força do ser humano, na base da coluna da sua espinha dorsal, chakra básico. E essa energia ela se manifesta com esse segundo nascimento. E aí é dado e conferido a ele o segundo nascimento. Então essa iniciação do batismo ele tem esse propósito de estimular e de vivificar esse chakra para que ele se torne desperto, para que ele nasça para as verdades espirituais que estão à sua volta, para que ele enxergue, desenvolvendo aí até alguns poderes psíquicos. Então nós podemos dizer que essa vivificação dos veículos no batismo, vivifica-se o corpo físico, etérico, o astral e o mental, para que este indivíduo possa dignamente desempenhar o serviço, porque ele está conectado com a grande fraternidade branca a partir desse momento. Então, nós podemos fechar no seguinte ponto, que o ritual do batismo não deixa de ser uma magia branca. Poderes que são ministrados através do sacerdote, criando uma forma astral, principalmente etérica, no corpo dessa criança. E isso vai prevalecer com ela durante toda a sua vida. Por que então que a criança precisa, digamos, ser batizada, seja em qualquer rito religioso? No nosso caso aqui, pensando em termos do cristianismo. Como eu disse no início, ela tem os seus germes do karma passado que estão lá latentes e que vão se manifestar de acordo com o tempo. E lembrando que a criança ela se afeta pela forma de pensamento dos seus próprios pais e também pelas formas de ambiente que ela está frequentando. Então, esse batismo ele vai ajudar numa forma de construção dos veículos da criança, porque o eu superior ainda não está de todo encarnado, enquanto não se atinge a idade de 7 anos. Então é importante que as crianças, mesmo que não tenham sido batizadas, que pelo menos os seus ambientes que elas estão frequentando sejam ambientes positivos. Né? Inclusive se diz o seguinte, quando uma mãe quer que a sua criança nasça com virtudes ou qualidades, é muito importante, isso aí, uma das pesquisas clarividentes do Sr. Lidbiter, que essa mãe, que já quando já está grávida com a criança no seu ventre, que ela procure boas leituras, boas músicas, observar boas obras de arte, coisas praticamente belas, para que ela forneça material para os anjos construtores que estão com essa mãe, construam uma forma bela e adequada. E o batismo ele vai favorecer essa construção. E para que a criança se torne um adulto, e quando vir a sua ação kármica e aqueles agentes, entre aspas, do mal, que ela já tem retido dentro dela, ela possa ter força para lidar com isso aí de uma maneira sábia. Quando a criança ela é batizada, alguns perguntam, ela recebe um anjo protetor, algo parecido? Isto é um símbolo, mas dentro de uma forma oculta desse símbolo, cria-se no ato do batismo uma forma de pensamento poderosíssima. E essa forma de pensamento ela vai ser vivificada por um
um silfo, um elemento do ar que é atraído, um elemento construtor. E ele vai habitar essa forma e dar vida, e acompanhar essa criança até a idade aproximada de 7 anos, ou um pouquinho depois, onde ainda é um período de construção dos seus veículos, onde o ego não conseguiu fazer o processo de reencarnação na matéria. E esse silfo ganha alguma coisa com isso? Sim. Cada vez que ele acompanha uma criança no seu processo de construção e evolução, preparação, ele vai adquirindo uma certa individualidade. Então ele vai sair do estado de silfo, onde ele se encontra, e vai assumir uma postura de um serafim, que é uma outra ordem angélica muito mais consciente e poderosa no plano onde ele está. Então, obviamente, não só nós evoluímos com a ajuda desses seres angélicos, como eles também evoluem trabalhando e atuando conosco. Nós não podemos também pensar o sacramento como muitos grupos pensam, principalmente fora dos meios teosóficos, muitas classes dos grupos mais intelectuais julgam que o sacramento nada mais é do que uma panaceia, um monte de palavras sem significado, sem simbolismo. Não. Ele não é essa panaceia mágica, obviamente, né? Mas ele também não tem um poder, obviamente, suficiente de infligir de uma forma direta para que se alivie um karma de um indivíduo que acelere a sua evolução. Mas ele é como que, digamos, uma caneta que vai me ajudar a escrever e expressar aquilo que eu estou pensando. Então ele é útil. Assim como todas as religiões que existem no mundo são úteis. Porque todas elas professam determinados dogmas, e dentro desses dogmas nós também encontramos coisas que são verdades e podemos estar nos utilizando disso. O ato de comungar, que isso procede, obviamente, depois do batismo, e uma criança só comunga depois dos seus 7 anos, quando ela recebeu o clima da confirmação, depois pretendo comentar sobre isso, ele vai, de uma certa forma, reavivar as virtudes desenvolvidas por nós, quando no ato do batismo nós ganhamos aquela energia divina que está atuante e manifesta em nós. Porque no ato do batismo nós construímos uma porta de entrada. E é por essa porta de entrada, quando nós comungamos, não simplesmente quando nós colocamos a hóstia na boca, mas que adentra pelo nosso chakra coronário essa presença sagrada do instrutor do mundo. E ela vai cada vez mais permitindo com que o indivíduo se desenvolva, se restabeleça. Porém, é bom que fique claro que há de chegar um dia que todos nós não mais necessitaremos, seja de cerimonial, seja de igrejas ou outras coisas mais. Isso existe? Sim, porque ainda nós estamos numa estatura de homens pequenos, seres humanos ainda não evoluídos, que nós necessitamos de uma muleta para caminharmos. Então as religiões, os cerimoniais, eles nos conferem essa ajuda espiritual. Dizem também que é muito interessante, aqui vai como curiosidade, né, que é importante que se batizem as crianças antes delas encarnarem, porque às vezes a criança que está lá agonizando no hospital por alguma enfermidade, nasceu, vai morrer, é muito importante, segundo alguns, entre esses autores está o Leadbeater, que se batizem as crianças, porque exatamente o batismo ele elimina, né, ele criando essa, como se fosse uma couraça de luz em volta do corpinho dessa criança, ele impedirá que os vícios do mal tomem aquela forma e que a criança passe, digamos assim, do seu estágio de morte quando ela desencarnou para um outro período de consciência mais elevado, como se tivesse um adulto, e em seguida reencarnar sem sofrer grandes danos nesses planos.
Dizem que é muito importante para favorecer. E também auxilia no momento dela reencarnar, que esse mal que estava com ela, que por sua vez levou à morte, novamente tenha força. Ou novamente ressurja aquilo. Então ela já vem um pouco mais fortalecida. Bom, vamos agora um pouco para a mecânica desse batismo e para esse procedimento, né? Como é que se processa isso? Tudo vai depender também do sacerdote. Se nós não tivermos um sacerdote que impõe, né, a sua vontade, com devoção, com conhecimento, sabendo o que ele está fazendo realmente no ato de um sacramento, ela não tem um efeito tão grande quanto de uma pessoa que está consciente. Então, no momento da celebração da missa, ou de um batismo, ou de um santo matrimônio, é importante que o sacerdote tenha realmente a intenção. Uma intenção preenchida, como disse, pela devoção e pelo conhecimento. Ele tem que saber o que ele está fazendo, para que aquilo seja efetivo. Porque aí essa forma consciente que atua através dele, que normalmente é o anjo eucarístico, nunca a pessoa em si do Senhor Cristo, é a sua forma, pensamento, que é o anjo eucarístico que ele cria, é que atua através desse sacerdote. Então, como que começa esse batismo? Começa com a primeira expressão, com uma primeira palavra, abra-te. Sem essa palavra, não se pode atingir o seu objetivo. Então, os padrinhos estão lá segurando essa criança, escreveu um pouco desse mecanismo, e o sacerdote, como que se inclinasse, como se reverenciasse essa criança, ele vai falar muito próximo a ela essa palavra, abra-te, que é uma fórmula de poder. E em seguida fazendo o seu sinal da cruz. Então ele recita essa forma de poder e faz o sinal de poder, que é o símbolo da cruz. E isso tem um efeito fortíssimo. Na igreja romana antiga, o sacerdote dava essa palavra, fazia o sinal da cruz, só que ele fazia o sinal da cruz em determinados pontos, como nos ouvidos, nos olhos e nas narinas. A igreja romana atualmente ainda utiliza muito disso. Mas a igreja antiga primitiva, quando ela pronunciava essas palavras, ela ia sacramentar em especial os chakras, a fronte, a garganta, o coração e o baço. Então esses chakras eram abertos. E por que o sacerdote diz abra-te e faz essa cruz numa criança quando ela é batizada? Porque o fluxo divino, a energia eucarística que se manifesta naquele momento é tão poderosa que se ela tenta penetrar no chakra da criança, que ainda estão fechados devido ao seu corpo muito pequenininho, ela poderia romper e a criança crescer com uma certa deficiência mental, segundo as pesquisas clarividentes do Lidbitter. Então é preciso que primeiro se abra os chakras das crianças, que ela se expande esses chakras, e depois esse influxo de vida e de energia é penetrado nesses chakras, manifesta-se na criança. E qual é um outro procedimento que se deve tomar cuidado? A utilização da água. E é muito importante que essa água ela seja utilizada e tenha contato realmente com a pele da criança. Então se coloca a cabecinha da criança na pia batismal, derrama-se a água que por sua vez já foi santificada, não uma água comum, e exatamente na cabeça da criança. Porque a água, o que ela é? Um próprio elemento. O seu símbolo está associado com qual plano? Com o plano astral, o plano das emoções. Então essa água ela vai atingir, atingir o chakra do coronário da cabeça, ela atinge o duplo etérico dessa criança, que por sua vez ativa a glândula pineal, que esse ativa o corpo emocional da criança e que por favor responde no corpo mental. Dizem alguns que a pupila da criança se dilata quando esses chakras estão abertos.
Então, se um dia vocês forem batizar, convém fazer essa observação, porque aí, segundo o Leadbeater, normalmente quando há realmente a dilatação ou a criança chora, quase as crianças choram no batismo, aí fala, porque jogou água na cabeça dela, tudo bem, vai chorar mesmo. Não é o efeito. Ela tem que ter um efeito físico, para que aquilo seja realmente confirmado. Então, as palavras desse sacerdote, quando ele deu a palavra abre, fez sinal da cruz, joga sua água, ele obviamente vai atrair uma força trina, a trina energia que vai manifestar-se na criança. Então é uma energia que desce, adentra pelo coronário, e a água faz o processo de retorno, de levar essa energia para os outros planos, para atrair o quê? Para atingir o quê? Atingir os outros veículos. Então ela vem para o físico e esse emana para os outros veículos da criança. Realizado o processo do batismo, é importantíssimo que o sacerdote feche esses chakras da criança. Eles não podem ficar abertos. Eles foram abertos com o propósito de receber uma bênção. E se não forem abertos, eles podem romper com a criança. Nós sabemos que o ser humano possui uma tela búdica, alguns chamam de tela etérica, que impede de nós estarmos ouvindo ou estarmos recebendo influências astrais conscientemente. Então essa tela ela pode também se romper nesse procedimento, que ela fica entre o físico, etérico e astral. Então ela serve como um filtro das coisas indesejáveis dos outros planos. Então é muito perigoso se não fizer esse processo de abertura dos chakras. E também do fechamento. Se nós não fecharmos, essa energia ela, que penetrou também se retira. E é uma forma de você atar esse silco à criança, como se ele ficasse preso e trabalhando. Mas ele fica lá porque ele quer ficar lá, não porque ele foi preso, mas aquilo facilitar o trabalho dele. Então esses chakras são novamente fechados e eles vão se expandindo com o tempo. E como é que se dá o processamento do fechamento? Utiliza-se o óleo do crisma. Para abrir, nós vamos estar utilizando a água. Para fechar, o crisma. Que por sua vez esse crisma, que é um óleo, ele é praticamente consagrado junto com o incenso, em especial o benjoim. Então, o incenso, ele simboliza o fogo, que por sua vez está relacionado à confirmação, onde o adolescente ele vai ser ungido com óleo. Então aí ele é batizado pelo Espírito Santo. Não é em específico, no batismo nós temos uma manifestação do Pai e do Filho, mas também da Trindade. Mas o Santo Crisma ele é conferido mais principalmente pelo Espírito Santo. Mais tarde eu explico o motivo disso, que tem a ver com a puberdade no qual passa o adolescente nesse período. Então, só um recorte para que fique um pouco mais claro. O crisma, então, é uma classe de azeite sagrado que contém incenso e, portanto, se emprega sempre com o propósito de purificação. Esse incenso se contém benjoim, que é um outro tipo de incenso, é muito mais eficaz. E no crisma se faz uma cruz no coronário a fim de purificar a porta de entrada, porque nós abrimos o chakra da criança. E com o santo crisma, com esse óleo do crisma, ele será purificado. E no momento de uma sagrada Eucaristia que nós recebemos a hóstia, é como que ele se abrisse. É o que acontece com o sacerdote constantemente no momento da sua celebração. Ele se dirige diante do altar e no momento que ele vai aspergir a si próprio depois do altar, ele já estabelece a sua conexão e os seus chakras que foram abertos para esse ritual também se abrem nesse momento. São sinais e fórmulas de poder. Depois que a criança foi batizada, entra uma coisa muito interessante que também saiu dos divinos mistérios, que é uma capinha branca que essa criança recebe.
Essa capinha branca que ela recebe, ela tem um significado muito bonito, porque o branco representa o quê? A pureza, a purificação. E essa capa branca, de onde que ela vai derivar? Ela deriva exatamente dos antigos mistérios, onde o discípulo, antes de adentrar ao templo e ser iniciado nos mistérios, ele entrava com essa capa, representando o estado de purificação que ele se encontrava para entrar lá. Então essa capa branca, roupagem branca, inclusive a palavra candidato, deriva exatamente da palavra cândidos, que originou mais tarde o candidato. E cândidos quer dizer branco. Daí a ideia de uma capa branca para as pessoas. Então o candidato é aquele que está branco, que está puro, purificado para ser consagrado. Ninguém vai receber a sua iniciação aos mistérios maiores sem antes primeiro estar purificado, limpo. O batismo também é ministrado para os adultos também, mas é sempre bom que se faça o batismo quando nós somos em estado de criança, com o corpo físico criança. O efeito, obviamente, será diferenciado e a ação com estes anjos também será diferenciada. Então os sacramentos eles estão dispostos de uma forma, tá? Principalmente o batismo, a Eucaristia, né? E a confirmação. Porque o batismo ele vai auxiliar o quê? Ele auxilia a criança no seu momento de nascimento, para a sua formação. A confirmação que ela recebe vai fortalecer a sua época da sua dura adolescência. E a Sagrada Eucaristia, ela auxilia com e que propósito? No propósito de você estar sempre relembrando esses mistérios menores que nós estamos vivenciando e recebendo essa dádiva divina para que nós nos fortalecemos para o nosso dia a dia. Confirmação, segundo outro sacramento. A confirmação, ela é dada depois dos 7 anos e não antes dos 12 e muito menos depois dos 12, no máximo até os 14 anos. Porque é exatamente nessa época em que a criança já está principalmente aflorando as suas energias sexuais. E a confirmação nada mais é do que a própria manifestação de uma energia de Kundalini. E quem confere a confirmação é somente o bispo, aquele que trabalha com essa energia, e não o sacerdote. O sacerdote batiza e a confirmação é dada pelo bispo, que por sua vez vão trabalhar onde? Nos chakras superiores da criança. Então o batismo ele forma a personalidade, enquanto a confirmação que trabalha nos chakras superiores trabalha a individualidade, atua nos corpos divinos da criança. A criança começa a ficar mais criativa quando ela está na sua fase de adolescência. Ela está começando a desenvolver o seu princípio mental. Daí a importância da confirmação, do impulso dessa energia de Kundalini para fazer com que os seus canais sejam vivificados e essa energia sexual não simplesmente desenvolva o seu corpo físico, sua reestrutura, como dê a ela a capacidade de inteligência e a capacidade intelectual. E obviamente ela vai se manifestando nos corpos superiores. E quando isso acontece? Quando o próprio bispo diz, recebe o Espírito Santo. Quando ele diz isso, essa energia, ela tem manifestação. Então ela passa pelo corpo, pela alma espiritual do bispo, que por sua vez reflete num corpo inferior, que é o corpo inferior de quem está recebendo, o corpo mental. Essa energia em seguida, então, ela vai atingir o seguinte, ela vai atingir Budi, o corpo da intuição. E depois do corpo da intuição, ela atinge a vontade espiritual, que é o nosso corpo Atmos. Então a energia que se manifesta através da confirmação é a energia que vem da Terra e que se encontra com as energias que emanam do plano superior, que é a energia de Fohat, que é uma energia elétrica no momento da confirmação. E por sua vez, a confirmação ela vai coincidir com a terceira iniciação que o indivíduo recebe, enquanto o batismo foi a segunda iniciação. Ele nasceu de novo. E a confirmação vai se traduzir pela transfiguração que Jesus sofreu.
Por que transfiguração? Ele se transfigurou, ele se transformou. A sua mente tornou-se mais iluminada, mais brilhante. Então é a confirmação de um novo nascimento. Nós podemos dizer então que essa confirmação, ela traz ao indivíduo uma regeneração. E regenerar é o sentido de renascer também. É de se formar de novo, de dar continuidade a um nascimento. Daí quando eu disse no início, que o batismo trabalha no veículo da personalidade. Então nos mistérios egípcios, ou mesmo nos mistérios cristãos, daqueles mais reservados, nós desenvolvemos a nossa personalidade. Nós vamos purificar a nossa personalidade. Enquanto na transfiguração e na confirmação, nós vamos trabalhar as qualidades e virtudes divinas que irão se manifestar através da nossa personalidade que já foi purificada pelo santo batismo. Que esse é o sentido oculto e esotérico. Eu vou acelerar um pouquinho, senão não vai dar para falar umas coisas que eu quero estar citando aqui, inclusive sobre a questão da mulher. O outro é o santo matrimônio. O santo matrimônio, ele existe praticamente desde a época medieval. Estava até conversando com o irmão Marcelo, né? Ele estava colocando um ponto de vista interessante, que as pessoas se casavam e tinham o hábito de chegar até um sacerdote, uma pessoa mais religiosa, de pedir uma certa bênção. E na realidade, o santo matrimônio é isso, porque a igreja não casa ninguém, e nunca casou e nunca vai casar. Quem casa as pessoas são os nossos cartórios que estão aí fora. E quem separa também são os nossos advogados. O papel da igreja é simplesmente atribuir uma bênção para aqueles que se uniram, para que juntos eles possam assimilar a experiência um do outro e suportar o pesado karma que com certeza eles terão que enfrentar juntos. Na realidade, o santo matrimônio se resume nisso. Mesmo porque é até engraçado quando o sacerdote diz, né, até que a morte os separe. Nós podemos até ver um simbolismo, a união de um homem e de uma mulher, a união do espírito com a matéria, e que juntos vão trabalhar. Então, a união da forma com o espírito. E nós nos separamos quando morremos na nossa alma. Quer dizer, abandonamos esse veículo físico. E nos outros planos, nós vamos deixando os outros. A absolvição. O que vem a ser a absolvição, que é um outro sacramento. Na realidade, essa absolvição, ele está associado ao processo de tentar eliminar os pecados. Espera aí. Eliminar os pecados, entre aspas. A absolvição, ela não elimina o pecado e o karma de ninguém. No entanto, ela dá uma força espiritual para que aquele indivíduo que se encontra, que ele chama de pecado, por exemplo, para estar suportando aquela sua provação, para suportar aquela sua dificuldade. Então ela se prostra dignamente diante do sacerdote, que evoca esse anjo eucarístico, que confere a ela forças espirituais para que ela suporte. E aqueles que a merecem acompanham até um anjo. Se ela realmente está no intuito de devoção, de prostração, de auto-entrega, porque ela quer solucionar aquele momento que ela está sofrendo, aquela dor, aquele karma, ela tem esse auxílio espiritual, sim. A santa unção. A santa unção é o ato de ungir, de untar com óleo. É o intuito de sagrar, de melhorar e, por sua vez, de curar. Então, a santa unção, ela tem um efeito de cura. E há 3 formas. Primeira, fazer recobrar a saúde do corpo. Segundo, preparar o humano para a morte, daí que vem a extrema unção. A Igreja Católica Liberal não trabalha nesse sentido, dá a extrema unção, mas ela não considera a extrema unção como um sacramento, em sim, a santa unção.
E terceiro, remissão dos pecados, que também está associada à absolvição. Quer dizer, a Santa Unção também não vai absorver os pecados do indivíduo e livrá-los disso, também não. Na extrema, a Santa Unção, ela dá condições do indivíduo atingir o seu estado de cura, que ela procura. Só que tudo isso depende também do indivíduo, depende do seu merecimento. Ah, então não tem efeito nenhum? Tem. A pessoa, ela recebe a sua vitalidade que ela está precisando no momento da Santa Unção, no momento de cura. Aqueles que se curam totalmente, aqueles que se curam parcialmente e aqueles que praticamente não conseguem a cura. Porque tudo isso está inserido na lei do karma de cada um. Nós temos o nosso livre-arbítrio de agir da forma como nós queremos. Só que também nós temos que estar arcando, logicamente, com as responsabilidades daquilo que nós infringimos. Nós sabemos que se os químicos que misturam os elementos econômicos, misturam os elementos químicos, óbvio, quer dizer, mexer com a economia também dá, né? Depois que você vai manipular a economia, você tem uma reação muito contrária aqui para o nosso cérebro. Manipula os elementos químicos, obviamente a coisa vai se transformar. Tem uma reação e nós temos que suportar aquela reação. Assim nós reagimos também. Para fechar o meu assunto, agora eu preciso da transparência, Salvador, para estar falando sobre as ordens sagradas, que é o último deles. Vocês estão vendo aí uma disposição de vários itens, né, que tratam as ordens sagradas, que é praticamente o último, né, dentro da ciência dos sacramentos. E eu coloquei a disposição que realmente é. O primeiro estágio, o indivíduo que quer servir, obviamente está aqui embaixo, servidor, o membro da igreja. Seria o serviço leigo, é a preparação, auxiliar as coisas exteriores da igreja. Então ninguém se prepara ou adentra ao sacerdócio, recebe a sua ordenação, se não começar, obviamente, embaixo, primeiro de tudo. Mas cada item desse, principalmente do porteiro em diante, está associado a um veículo nosso. Tá? E o primeiro momento, além de ser servidor, é o ponto da tonsura, que seria um grau preliminar a um período preparatório, onde o indivíduo recebe uma purificação no seu chakra coronário, que já está aberto desde o batismo, e se ele não foi, obviamente, batizado, ele terá que passar pelo processo de batismo e confirmação para depois ser tonsurado. Faz parte. Então ele recebe uma energia para se preparar para o sacerdote. E em seguida, ele vai atingir a primeira ordem sacra. Do 1 até o 4 são as ordens menores, que trabalham a personalidade, a nossa personalidade. Que horas são? 4 Repete. Então, essas ordens menores, ela tem a propriedade de trabalhar a nossa personalidade. Ela vai desenvolver a nossa personalidade. E a primeira delas é o grau de porteiro, que atua onde? No corpo físico e etérico. E por que porteiro? Porque é aquele que está fora do templo, que abre as portas do templo, que recebe as pessoas, que cuida da manutenção do templo, que cuida da estrutura física do templo. Então nós temos que cuidar primeiramente do nosso corpo físico e etérico, a purificação do corpo físico e etérico. Então é uma energia que ele recebe para cuidados físicos, a sua personalidade. Em seguida ele passa para o seu estado de leitor. Lembrando um ponto que eu estou esquecendo, o porteiro também está associado com o seu corpo astral, com as suas emoções. Tá? Ele também trabalha ao seu lado emocional. O leitor já dá para adivinhar com a mente do indivíduo, mas a mente ainda no seu estado rudimentar, onde ele tem que procurar equilibrar os seus pensamentos, não no intuito de simplesmente só desenvolver a mente. A mente vai começar a ser desenvolvida quando ele recebe o grau de exorcista e acólito. Exorcizar o que?
os maus pensamentos, as energias negativas que tentam atingi-lo, e ao mesmo tempo desenvolvendo o seu lado intelectual, que vai ser enfatizado quando ele se torna um acólito, que aí ele se preocupa com o desenvolvimento em si da mente, já se preparando para o estágio maior, que é o estágio do diácono. Mas antes ele vai passar aí por um período de provação, que é o estado de subdiácono, que é o grau intermediário, que é exatamente o período probatório, são as provações. Aí ele será testado. Então, se ele conseguiu purificar o físico, astral e mental, ele vencerá. Se ele não o fez, ele terá que fazer, porque as provações serão duras nesse período para ele. E se ele passa pelo grau do subdiácono, e digo a vocês, por experiência própria, que foi uma das ordens mais fortes que eu recebi. Depois, a mais forte foi a do próprio sacerdote, que ela realmente há um fluxo de vitalidade e energia tão poderoso que você se sente estremecer. E você sente o seu dia a dia realmente, as coisas, os seus defeitos se manifestando. E você fala, pô, em vez de melhorar eu estou piorando, não. Está vindo à tona tudo que você tem de impuro. E aí o estado subsequente, que é o diácono, né, que é o corpo mental superior do indivíduo. E o diácono também se dá o poder de batismo, ele já pode batizar, porque ele já trabalha com a mente mais abstrata, criativa, ele pode evocar, ele tem a força mental dentro de si, o poder da mente. E o corpo búdico está associado ao grau de sacerdote, que seria o corpo intuicional que o indivíduo desenvolve, a sua intuição. E, obviamente, o último está ligado ao corpo espiritual, a Atman, que só é conferido no grau de bispo. Então, disse que o bispo tem a vontade encarnada em si. Enquanto sacerdote, ele precisa evocar essa vontade para que ela se manifeste. Então, essa é a diferença. Bom, eu vou deixar para as perguntas. Alguém já prefere que eu coloque logo em seguida a questão da mulher em relação ao sacerdote, depois eu passo a palavra para o Osmar. O que você acha melhor, Érico? Tá bom. Se alguém perguntar isso, eu vou responder. Eu já estou até induzindo. Tá certo. Tem muito mais informação do que se pode. Cada uma delas tem... Várias perguntas sobre o batismo. Quer saber se apresentou o batismo cristão. Quais são as outras alternativas, em outras linhas esotéricas que existem no batismo? Nós temos praticamente outras. Muitas delas se assemelham aos mistérios cristãos. No caso dos próprios judaísmo, inclusive as suas derivações. E todo batismo, ele só tem utilidade se ele é proferido com a água. Então, esse simbolismo no qual passou o Mestre Jesus, que ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, ele praticamente já nos confere esse tipo, essa expressão. Agora, outras religiões, digamos assim, no budismo, será que o budismo ele emprega essa forma de água para o indivíduo? Será que ele vai empregar água na sua manifestação? Não se encontra nenhuma informação. Tá? Não se encontra informações que eles vão estar utilizando a água para batismar, para dar o batismo à criança. Mas ela também pode ser recebida no budismo, por quê? Porque o budismo expressa a manifestação da segunda pessoa da Trindade, assim como expressa também o cristianismo. E o batismo exatamente é o ato culminante da manifestação da vida divina dentro da criança. Que ele está entrando na criança, por isso que ele confere, no sentido esotérico, o nascimento. Agora, dentro, por exemplo, do protestantismo, que é uma ramificação, também se emprega água. Então é conferido. E como eu coloquei no início, um leigo ele pode batizar, desde que ele consiga atrair essas forças espirituais nesse momento do batismo. Continua.
o batismo não pode ser considerado como uma invasão na privacidade da criança, uma energia que você coloca na criança, que de repente não está de acordo com o caminho dela. Se ela pode ser considerada... Bom, ela não deixa de ser uma energia, né, uma intervenção, sim. Não deixa de ser, digamos, um corpo estranho. Eu vou dizer por experiência minha. Quando eu recebi a minha ordenação no dia 16, eu fiquei vários dias sentindo algo estranho dentro de mim. Né? Sentia uma coisa, só que sentia que era algo benéfico, algo que me dava motivação, que me dava entusiasmo, que não me deixava ficar deprimido. Há uma energia que atua dentro de você, há um elemento estranho. Agora, ela é de natureza divina, então ela não tem o propósito de prejudicar a criança. Ela tem o propósito de construir e de facilitar o seu desenvolvimento na sua fase adulta. Né? E a confirmação, na realidade, ela vem para confirmar o batismo, que está no processo de transfiguração. A criança está passando por um processo de transfiguração. Deixa de ser criança para ser adolescente, adolescente para se tornar adulto.